irmãos, boa noite. A Eliane, ela é mesmo muito generosa. Os irmãos podem até esquecer o meu nome, os irmãos podem até esquecer o meu rosto. Eu só peço que os irmãos não esqueçam aquilo que vamos compartilhar aqui nessa noite. É um prazer muito grande estar aqui e rever alguns irmãos como Urubatã. Fazia muitos anos que eu não o via. E eu gostaria de convidar os irmãos a que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Veja se a pessoa que está aí do seu lado tem Bíblia. Se não tiver, divida a sua Bíblia aí com ela para que todos possamos acompanhar o texto. Acharam, irmãos? Mateus capítulo 13, verso 44. O texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Podemos ler juntos? Leia como está aí na tradução que você tem em mãos. Vamos lá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de que com as portas abertas e com o som amplificado podemos ler a Tua palavra, como o Urubatã já disse, sem restrições, sem ameaças externas, que nós saibamos valorizar a liberdade que ainda temos no nosso país, de poder ler a Tua palavra e de meditar sobre ela dessa forma. Nós queremos pedir ao Espírito do Senhor que ilumine o meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, para que a palavra viva do Senhor, a palavra que gera salvação, a palavra que gera arrependimento, a palavra que gera restauração, essa palavra alcance profundamente os nossos corações, e essa noite seja noite de salvação, seja noite de cura, seja noite de retorno ao Senhor. Nós suplicamos graça do Senhor, te pedimos pelos professores que estão com as crianças, usa os teus filhos também, Deus, para que ministrem a tua palavra debaixo da unção do Senhor, na sabedoria do Senhor, de modo que as palavras que saiam das suas bocas sejam palavras carregadas da vida de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos e em fé te pedimos. Amém. Eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto que nós acabamos de ler, e você vai perceber aí que no dia em que Jesus proferiu essa parábola, ele já tinha tido um embate muito vigoroso com os mestres da lei e com os fariseus. Onde é que isso está dito? Aí no capítulo 12. Volte aí a sua Bíblia, só uma ou duas páginas, e você vai ver o capítulo 12. E nesse capítulo 12, Mateus registra que aquele foi um dia bem tumultuado para Jesus. Muitos embates, muitas discussões, porque os mestres da lei, que eram os conhecedores da lei, eram aqueles que davam a última palavra na interpretação da lei, e os fariseus, que representavam um partido político religioso da época de Jesus, muito rigoroso
na observância dos ritos, na observância dos preceitos e da lei mosaica. E nesses embates que ocorrem aí no capítulo 12, no mesmo dia em que Jesus proferiu a parábola que acabamos de ler, a gente percebe claramente a dureza do coração, a cegueira e a obscuridade da mente daqueles líderes religiosos. Veja aí, do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 14, nós vemos que o embate, a discussão com Jesus girou em torno do sábado. Eles insistiam em dizer que o homem fora criado para o sábado. Em nome da guarda do sábado, eles desprezavam a compaixão, a misericórdia. E Jesus reprovava isso com muita veemência, com muita contundência. Do versículo 22, aí do capítulo 12, até o versículo 24, depois que Jesus liberta um homem demoninhado, cura-o da cegueira e da mudez, eles começam a dizer que Jesus expulsava os demônios por meio de Belzebu, o maioral dos demônios. Jesus, no versículo 28, aí do capítulo 12, acompanha, Jesus retruca essa blasfêmia que eles estão proferindo, dizendo que se eu expulso os demônios, é porque é chegado o reino de Deus. Do versículo 33 ao versículo 34, Jesus chama aqueles líderes religiosos de raça de víboras, raça de serpentes. Percebam a que ponto chegou a conversa, a discussão. Jesus, percebendo a dureza do coração deles, afirma com todas as palavras, chamando-os dessa forma. E no versículo 38, esses líderes religiosos, os escribas e os fariseus, aí do capítulo 12, eles pedem que Jesus mostre algum sinal, algum prodígio, algo que prove que ele é o Messias. Havia muitas dúvidas na cabeça deles acerca da messianidade de Jesus. Apesar de todos os milagres, apesar de todos os ensinos, apesar de tudo que Jesus estava fazendo à vista deles, eles eram incapazes de discernir que estavam diante do Filho de Deus. E aí, Jesus responde para eles, veja no versículo 39. Olha que palavra dura Jesus dirige a eles. Jesus os chama de adúlteros e perversos. Mateus encerra essa sessão registrando que ainda naquele mesmo dia, Jesus faz uma afirmação que escandalizou, a muitos. Está aí no versículo 50. Jesus diz que o seu pai, que a sua mãe e que os seus irmãos são quem, queridos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz claramente quem são aqueles com quem ele tem vínculos parentais. Perceba, queridos, que é nesse contexto religioso, cheio de construções e de compreensões terrivelmente enganosas e equivocadas, é nesse contexto que prevalece um coração completamente cego, uma mente entenebrecida, uma mente endurecida, empedernida, daqueles líderes religiosos que conheciam a lei. Eles conheciam a lei meticulosamente, detalhadamente. Uma criança com 13 anos, irmãos, lá em Israel, ele já sabia Gênesis decorado, Êxodo decorado, Levítico decorado, Números decorado e Deuteronômio decorado. Uma criança de 13 anos lá em Israel, ele já sabia os 5 livros da lei, a Torá, completamente na ponta da língua. E aí prosseguiam nos estudos. Então aqueles líderes religiosos conheciam os detalhes mais minuciosos da lei. No entanto, Jesus os desnuda, Jesus os desmascara, porque conquanto soubessem a lei como ninguém, o coração e a mente estavam completamente cegos e endurecidos.
É nesse contexto aí que Jesus profere as 7 parábolas que estão aí no capítulo 13, uma das quais nós acabamos de ler no versículo 44. Repare aí no capítulo 13 agora, tem 7 parábolas. Leia essas parábolas essa semana, que começa hoje. Leia, releia, decore essas parábolas, memorize essas parábolas. E peça a Deus para que as verdades basilares, fundamentais dessas parábolas, elas revelam verdades acerca do reino de Deus, que elas cheguem ao nosso entendimento, que elas iluminem a nossa compreensão, a fim de que não caiamos no mesmo erro daqueles líderes religiosos que, embora soubessem muito da lei, não entendiam o espírito da lei. Tropeçaram terrivelmente nisso. Queridos, Jesus era um excelente contador de histórias e agora nós estamos no capítulo 13. Jesus era um excelente contador de histórias, ele tinha uma habilidade muito grande para atrair multidões. É impressionante. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Leia, releia, vai e volte, sem pressa, se debruce. Leia os evangelhos e veja como Jesus atraía as multidões. É certo que grande parte dessa multidão que seguia Jesus estava interessada às vezes só na multiplicação dos pães. Lembram que Jesus a reprova? Vocês não estão me procurando por causa dos sinais, vocês estão me procurando por causa dos pães que eu multipliquei e saciou a fome de vocês. Trabalhai não pela comida que perece. Mas a verdade é que as multidões seguiam Jesus e Jesus, inclusive, suas histórias eram tão fascinantes. Jesus tinha uma capacidade de atrair a multidão que até as crianças procuravam Jesus. Lembram que as crianças vão chegando e os discípulos vão afugentando-as, dizendo não, e Jesus, não, deixem as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E nessa contação de histórias, dessa contagem de histórias, ele fazia muito uso das parábolas. As parábolas, irmãos, ou a parábola, é uma figura de linguagem comparativa. Jesus se valia das parábolas, utilizando elementos do cotidiano das pessoas, para que elas entendessem o ensinamento que ele estava se propondo a transmitir a elas. Era um recurso muito útil, muito valioso. Quem for professor da escola bíblica dominical aqui, como eu, que quiser conhecer mais dessa pedagogia de Jesus, eu sugiro que comprem o livro muito bom, A Pedagogia de Jesus. Excelente livro que nos mostra como Jesus foi um pedagogo por excelência e como ele conseguia, sem recursos. Imagine, eu dou aula lá na minha igreja usando DataShow para a minha classe. Imagina Jesus falando para 5.000 pessoas sem uso do som amplificado. Jesus se sentava para que a multidão não ficasse em cima dele e assim os que estivessem lá atrás não ouvissem. Ele sentava, entrava no barco, afastava um pouco o barco da margem, aproveitava o vento e o vento se encarregava de levar a voz de Jesus às 5.000 pessoas que estavam ali. E elas ficavam lá o dia inteiro. Vocês lembram daquela ocasião em que os discípulos chegam e dizem: mestre, o povo está com fome. O povo já está aqui há mais de um dia sem comer. Jesus conseguia fazer isso. E aí, queridos, no capítulo 13 você tem do verso 3 até o verso 9. Olha aí na sua Bíblia. Do verso 3 até o verso 9, Jesus conta uma parábola, é a parábola do semeador. Do verso 24 ao versículo 30, Jesus conta a parábola do joio, é o capítulo das parábolas, Mateus capítulo 13. Do verso 31 ao versículo 32, ele conta a parábola do grão de mostarda. No versículo 33, ele conta a parábola do fermento. E aí Jesus conta essas 4 parábolas para as multidões. Repare aí que no versículo 36, Jesus despede as multidões. Jesus despede. Depois que ele menciona as 4 parábolas, ele despede. A multidão vai para casa, vai cuidar dos seus afazeres, a multidão vai embora.
Mas, irmãos, vocês percebem que ainda no versículo 36, aliás, Mateus nos dá uma informação muito importante. Olha aí o que diz o texto. Jesus despede as multidões, ele vai para casa, e aí o que os discípulos fazem? O que os discípulos fazem no versículo 36? Eles se achegam a Jesus para quê, irmãos? Para pedir explicações das 4 parábolas. Aí o texto menciona que eles perguntam a do joio. Jesus mencionara 4 parábolas. Eles pedem explicações da parábola do joio, do campo. É interessante essas informações que a Bíblia nos dá. Às vezes a gente passa batido e nem percebe. Mas olha o que isso aqui está nos dizendo. Mestre, explica-nos a parábola do joio do campo. E aí, irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Se os discípulos não entenderam a parábola, vocês acham que a multidão entendeu? Vocês acham que a multidão entendeu a parábola? Sim ou não? Dificilmente a multidão terá entendido a parábola. Mas onde é que está a multidão agora? A multidão já foi. A multidão foi embora. Sem entender? Sim. A multidão foi embora sem entender a parábola, sem entender o que acabara de ouvir. Aí você pergunta assim, mas por quê? Né? A multidão ouve, não entende e vai embora sem entender? Sim. Sim, a multidão ouve, a multidão não entende e a multidão vai embora sem entender coisa nenhuma. Por quê? Por que a multidão age dessa forma? É uma razão muito simples, irmãos. Porque a multidão, ela não entende e vai embora, porque multidão é multidão. Porque multidão não quer saber. A multidão ouviu, porque ela estava ali. Os discípulos, irmãos, é diferente com eles. O discípulo não entende, mas ele não vai embora. Ele quer saber. Ele chega aos pés do mestre, explica-nos. Nos versículos anteriores, eles perguntam, mestre, por que tu falas por meio de parábolas? E essa, irmãos, é a grande diferença entre multidão e discípulo. A multidão ouve porque está ali. O discípulo não. Ele está ali para ouvir. Há uma intencionalidade, há um propósito, há uma razão para ele de estar ali. E a razão para ele de estar ali é para ouvir, para apreender, porque ele é inquieto, ele quer saber. Queridos, os discípulos arguem o mestre, os discípulos inquirem, eles perguntam. A pergunta que eu quero fazer para mim e para os irmãos, nós somos multidão ou nós somos discípulos de Jesus? Pense sobre isso, irmão. Como é que você se posiciona diante da palavra de Deus? Como é que você se posiciona diante daquilo que Deus fala? Seja aqui, na sua leitura individual, seja aqui no púlpito, seja em qualquer outro local onde você ouve a palavra de Deus. Como é que você responde a essa palavra? Queridos, Jesus não se relaciona com multidão. Jesus se relaciona com discípulos. E eu acho lindo isso, porque os discípulos chegam e Jesus se dispõe a explicar para eles o que eles estão arguindo. A multidão, o próprio Jesus as despede. Jesus não tem compromisso com multidão. Jesus não tem aliança com multidão. A aliança de Jesus, queridos, o compromisso de Jesus é estabelecido com discípulo que tem nome. Eu temo, irmãos, que as nossas igrejas, elas estejam hoje lotadas de multidões. O pastor é legal, a pregação é legal, o louvor é legal, o grupo de jovens é legal, as programações da igreja são legais.
E aí começa a se comportar e a se conduzir como multidão. Não entendeu? Não faz diferença. O Senhor está agindo na sua vida? Isso não é um assunto que me interessa. Como é que nós lidamos, irmãos? Como é que a voz de Deus, como é que a palavra de Deus, como é que os desafios de Deus, como é que as promessas de Deus chegam ao seu coração? Você até se emociona quando ouve. A pregação que o pastor fez hoje é uma pregação boa. Falou ao meu coração, até se emocionou, até chorou. Mas quando ele chega em casa, ele vai terminar de assistir o resto do Fantástico tranquilamente. E amanhã ele já nem se lembra mais daquilo que ouviu, passou. Irmão, será que é assim? É assim que a multidão age. A voz de Deus não reverbera. A voz de Deus não encontra eco no coração. A voz de Deus não encontra acolhida. E poucos são os que se achegam, como os discípulos o fizeram, como Maria, irmã de Marta, que tinha prazer, alma sedenta, sede de Deus. Você tem sede de Deus, irmão? Você tem sede, desejo, fome, como aquela fome do meio-dia que se você não comer logo, você vai começar a passar mal e você é capaz de... Você tem que comer. Você tem fome de Deus, você tem sede de Deus, você é discípulo de Jesus. É necessário que consideremos essas coisas. E aí nós chegamos no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o. E foi cheio de alegria, noutra tradução diz transbordando de alegria, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. É o que diz o verso 44. No livro de Mateus nós encontramos várias vezes a expressão reino de Deus, reino dos céus, e aí os teólogos escrevem montanhas de livro para tentar explicar qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, irrompeu na história por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Presta atenção para isso. O reino da verdade, o reino da justiça, o reino da graça, o reino da misericórdia, o reino da retidão, o reino da fidelidade foi estabelecido. O reino de Deus chegou como dádiva impagável. Dito de outra forma, o reino de Deus é a realeza redentora do nosso Deus, estabelecida entre os homens, por meio da pessoa e da obra de Jesus, para vencer o mal, para libertar os homens do poder de Satanás. Por isso que Jesus disse, se eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou. Para libertar os homens do poder de Satanás e trazer-lhes as bênçãos da justiça, as bênçãos da verdade, as bênçãos da paz, o shalom de Deus. Para que o shalom de Deus chegasse aos homens. O reino de Deus se cumpriu na história e se consumirá no final da história. Todos os poderes invisíveis do mundo celestial marcham para essa consumação do reino, que em breve se consumará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em síntese, irmãos, o reino de Deus é sinônimo de vida. O reino de Deus é sinônimo de redenção. O reino de Deus é sinônimo de salvação. Aleluia. O reino de Deus já chegou. E por isso que quando os anjos anunciam lá em Lucas para os pastores de Belém, eu amo essa afirmação dos anjos. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, Cristo, o Senhor, Deus encarnado. E João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne, Deus se fez homem
de carne, de osso, de sangue, de células, de neurônios, de músculos. Deus se fez carne, irmãos. Deus entrou na nossa história. Deus entrou no tempo e no espaço da raça humana. O reino de Deus já chegou na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, irmãos, a obra maravilhosa de Jesus são exatamente a chegada do reino. Aleluia. Jesus, presta atenção, irmão. Jesus compara o seu reino, porque ele é o rei desse reino. Jesus compara o seu reino a quê? No versículo 44, a um tesouro escondido no campo. Cada uma dessas 7 parábolas, irmãos, vai apresentar uma faceta, um aspecto, uma verdade desse reino. Que coisa maravilhosa. Deus se revelando para nós. Jesus revelando as verdades desse reino que ele veio estabelecer. É comparado a um tesouro escondido no campo. Que história é essa de tesouro escondido no campo? Hoje não existe mais isso. Mas naquela época, irmãos, quando não havia rede bancária, o que os homens ricos faziam para proteger o seu tesouro dos ladrões? Eles cavavam um buraco no chão e escondiam lá o seu tesouro. Só que muitas vezes esse dono primitivo morria e ninguém sabia onde estava o tesouro. Então esse tesouro ficava perdido. Até que por acaso algum dia um sortudo encontrava aquele tesouro. E essa é a parábola que Jesus conta. Um homem encontrou um tesouro no campo. O que ele fez? Esconde de novo para ninguém ver. Vai, negocia, vende tudo que tem, compra aquele campo e agora ele pode se apropriar daquele tesouro, porque agora está no campo que a ele pertence. Irmãos, contando a parábola, perceba que Jesus diz aí que aquele homem que encontra o tesouro no campo, ele esconde e, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem. Perceba, irmãos, que ele se desfaz, aquele homem sortudo, né, na parábola, ele se desfaz de todos os outros valores, todos os outros bens, todas as outras riquezas que ele tinha. Ele abre mão delas, vende todas elas, para que possa adquirir o terreno onde está aquele tesouro escondido. Se você tiver caneta e puder riscar aí na sua Bíblia, essa expressão vende tudo o que tem. Tudo o que tem. A parábola não dá conta, a parábola não diz que o homem foi e vendeu parte dos seus bens. Ele não vendeu parte do que tinha. Ele vendeu tudo. Ele se desfez de tudo o que tinha a fim de poder comprar aquele campo. Queridos, qual é a primeira grande verdade dessa parábola que chega ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos? Qual a primeira grande verdade anunciada por Jesus aqui nessa parábola? Jesus está simplesmente afirmando dessa forma, aqui por meio da parábola, que o reino de Deus tem valor superior a todas as demais riquezas, a todos os demais valores, a todos os demais amores da nossa vida, da nossa existência. Olha o que Jesus está afirmando aqui, queridos. Com poucas palavras, a objetividade de Jesus, a concisão de Jesus é tremenda. Aqui tem, eu acho que talvez não tem nem 2 dezenas de palavras. Jesus diz uma verdade suprema, irmãos. Jesus diz uma verdade belíssima, que o reino de Deus tem o seu valor superior
superior a todas as riquezas, a todos os tesouros, a todos os amores da nossa vida, da nossa existência. Queridos, eu gostaria que os irmãos pensassem, por quê? Por que Jesus afirma isso? Por que vale a pena se desfazer de todas as demais riquezas por causa do reino de Deus? Por que vale a pena se desfazer de todos os demais valores, por causa de Jesus? Talvez tenha alguém aqui que esteja perguntando isso. Por quê? Onde está a excelência desse reino? Onde está a superioridade, a singularidade desse reino? Por que Jesus afirmou isso? Queridos, é porque a nossa verdadeira identidade está em Jesus. É somente em Jesus Cristo que nós seremos livres. É somente em Jesus Cristo que os nossos medos, que os nossos temores, que as nossas doenças, que os nossos traumas, que os nossos pecados são apagados, são perdoados. É por isso, porque Jesus Cristo é o único que nos redime de todos os nossos pecados, de todos os nossos medos, de todo o desassossego da nossa alma. Só Jesus Cristo pode nos redimir. Só Jesus Cristo. É somente nele que a nossa alma, que a nossa mente, que o nosso coração pode ser satisfeito. Queridos, e eu me lembro da mulher samaritana, lembram João capítulo 4? Que encontro! Jesus disse para ela, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Você vai ver em João capítulo 7, verso 38, Jesus dizendo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. João capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz, conversando com Maria e Marta, porque Lázaro tinha morrido, Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Os discípulos, quando veem Jesus naquela tempestade, Jesus está dormindo, a tempestade está muito grande, o vento está só soprando, a fúria do mar é tão grande que os discípulos pensam que vão morrer. E eles chegam para Jesus que está dormindo. Jesus conseguia dormir no meio de uma tempestade, tranquilo. E os discípulos chegam e dizem, mestre, mestre, nós vamos morrer. E Jesus se levanta, e Jesus olha para a tempestade, olha para aquele cenário que estava apavorando os discípulos. E Jesus diz o que, irmãos? Aquieta-te. Irmãos, vocês sabem, nos originais mais antigos e mais aceitos, vocês sabem o que Jesus fez na verdade ali? Jesus fez assim, ó, fica quieto. Vocês sabiam disso? A expressão que Jesus usa lá para se referir ao mar, mandando se aquietar, é igual o pai faz com uma criança sobre quem ele tem autoridade. Fica quieto. E os discípulos dizem o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. É desse Jesus que estamos falando, irmãos. É esse Jesus que diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o. Foi e cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. Queridos, o centurião romano e os demais soldados romanos que acompanharam todo o sofrimento de Jesus, quando Jesus dá o seu último brado,
e o seu último suspiro naquela sexta-feira horrorosa, ali em Jerusalém, eles dizem: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe de quem estamos falando, irmão? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Noutra ocasião, em João 7,46, os soldados do templo são ordenados a irem e prender Jesus. Quando eles chegam, Jesus está falando, e eles ficam ouvindo, e eles ficam ouvindo, e eles ficam ouvindo. E aí voltam de mãos vazias. Leia isso lá em João capítulo 7. E aí os líderes religiosos perguntam: por que vocês não o trouxeram? E eles dizem: nunca, ninguém jamais falou como este homem. Nunca, ninguém jamais falou como este homem. Paulo diz aos Colossenses, irmãos, foi o primeiro texto que o Urubatã leu aqui no começo da noite: nele estão escondidos, nesse Jesus, no Rei desse reino, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é o princípio de todas as coisas, tudo se fez por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Fora de Jesus, nada, irmãos, nada, é nada. O autor de Hebreus, no capítulo 1, verso de 2 a 3, diz que ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder. É desse Jesus, irmãos. É desse Jesus que estamos falando. É esse Jesus de quem Paulo fala: pela excelência do conhecimento dele, eu considero como perda todas as coisas. Tudo que para mim era lucro, eu agora considero como refúgio ou esterco, por causa dele. E é por isso que Jesus diz: é preciso vender tudo para adquirir esse reino. É preciso se desfazer de tudo, irmãos, para entrar nesse reino. É preciso renunciar tudo para experimentarmos das riquezas desse reino, das promessas desse reino, da shalom desse reino. Vende tudo. Essa é a expressão que ele usa aqui. E ainda, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5, nós vemos as descrições que João registra no livro do Apocalipse acerca de Jesus são fantásticas. Leia o Apocalipse também. Ele diz: ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Diante de quem Paulo escreveu aos Filipenses: todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar a sua autoridade e o seu domínio. Portanto, queridos, Jesus é por demais excelente. Sua singularidade, sua primazia não permitem que ele divida seu reinado nas nossas vidas com falsas riquezas, com outros amores, com outros tesouros, com outros pertences. Para seguir Jesus, jovens dessa igreja, em nome de Jesus, me ouçam. Para seguir Jesus, é obrigatório desfazer-se, abandonar, renunciar todos os demais tesouros. Eu vou repetir: para seguir Jesus, é obrigatório desfazer-se, abandonar, renunciar, descartar todos os demais tesouros. De outra forma, você e eu, nunca entraremos no reino de Deus. Nunca. Sabe por quê? Porque o dono desse reino já disse que não entra. Quem disse isso foi o dono desse rei. Aquele homem foi e vendeu tudo o que tinha. Voltou e comprou o campo. Segunda e última verdade, irmãos, sobre o reino de Deus anunciada por Jesus aqui nessa parábola. A primeira é de que o reino de Deus tem
valor superior a todas as demais riquezas. Segunda grande verdade, repare os verbos aí do versículo 44. O homem achou o tesouro e escondeu. Agora olha o que ele faz. Ele vai, ele vende, ele compra. Ações. Ações. Irmãos, isso demonstra que aquele homem estava decidido. Aquele homem estava resoluto em comprar aquele campo. Seguramente aquele homem não pensou duas vezes. O texto em instante nenhum enseja o entendimento de que ele titubeou, de que ele ficou considerando, de que ele foi fazer contas na ponta do lápis, quanto valeria aquele tesouro, e os tesouros que ele tinha, o que valeria mais. Não! Aquele homem não teve dúvidas de que aquele tesouro era o tesouro sem o qual ele não poderia mais viver. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui para nós, a segunda verdade que eu partilho com os irmãos, é que para entrar nesse reino, é preciso tomar uma decisão firme, resoluta, inegociável, irrecorrível. Firmes, irmãos, decididos. Todos os homens e mulheres que fizeram história com Deus, registradas ou não nos livros, foram pessoas que fizeram a mesma coisa que o homem dessa parábola. Se desfez de tudo. Aí você diz assim, eu tenho que vender tudo? Eu tenho que vender minha casa? Silvia, você está dizendo que eu tenho que vender? Eu só tenho uma casa. Eu só tenho um carro. Eu não tenho muitas posses. Minhas posses se resumem a isso. Queridos, vender tudo, se desfazer de tudo, significa se desfazer de tudo aquilo que está no seu coração e que pode ocupar o lugar de Deus. Tudo aquilo que concorre com Deus, tudo aquilo que concorre com Deus no meu e no seu coração, precisa ser banido. Por quê? Alguém se lembra de algum texto em que Jesus afirmou, reiterou, reafirmou isso? Ninguém pode servir a dois, porque ou há de desprezar um, ou há de amar o outro. Irmãos, e nós somos mais idólatras do que o que nós imaginamos. Quando a gente lê os livros históricos e vê o povo de Israel, hoje mesmo na minha classe, uma irmã estava falando isso, que ela está lendo os livros históricos e ela ficou, meu Deus, mas é a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa dele, a coisa que eles faziam. Ídolos. Você está achando, por acaso, que quando a palavra de Deus se refere a ídolos, e João na sua última carta diz, filhinhos, fugir da idolatria, você está pensando num pedaço de madeira? Você está pensando num pedaço de gesso? Seguramente não é disso que estamos falando, irmãos. Não é disso. Aliás, os nossos ídolos, diferentes desses, são mais perigosos, porque são sutis. Você nem percebe que o seu coração está se enamorando, está se deixando seduzir pelo fascínio de algum amor, de algum tesouro que começa a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Você consegue identificar alguma coisa, irmão? O que quer que seja, qualquer que seja a natureza desse tesouro, precisa ser aniquilado. E essa semana passada, fazendo culto doméstico com meus filhos, a gente leu aquele texto, se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o que com ele? Arranca-o. É chocante isso. Será que Jesus estava pregando a automutilação? Era isso que Jesus estava dizendo? Certamente não. Porque não é o olho que faz pecar, quem faz pecar é o coração. Se fosse assim, o cego não pecava. Não é? Os cegos estavam livres da concupiscência dos olhos. Não é disso que ele está falando. Mas Jesus usa essa figura de linguagem, irmãos, para mostrar para nós quão radicais devemos ser, no sentido de desprezar, retirar, banir, aniquilar, destruir tudo aquilo
que é motivo de tropeço na nossa vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo isso? Irmãos, em nome de Jesus, ouçamos isso. Amados, o reino de Deus não é para quem quer mais ou menos. O reino de Deus não é para quem o deseja mais ou menos. Não é. Decididamente não é. Se der, eu renuncio. Talvez eu me desfaça disso. Talvez eu abandone esse caminho, essa prática, esse amor, esse ídolo. Talvez, quem sabe, não é? Um dia, não é. O reino de Deus não é para quem o deseja mais ou menos. O reino de Deus, irmãos, é para quem se desespera por ele. É para quem reconhece que não pode viver sem ele. Irmão, pensa nisso, isso é muito sério. O reino de Deus é para quem descobre que não consegue mais viver fora dele, fora do seu domínio, fora das suas leis. É para esses que são o reino de Deus. E ainda tem alguns irmãos nossos que equivocadamente acham que Jesus está implorando para que você o siga. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Estou à porta e bato. Se ouvir, eu entro. Eu já ouvi apelos que ensejavam o entendimento de que Jesus está implorando: por favor, abre a porta. Abre a porta para eu entrar, por favor. Não e não. Não para aquele que foi morto e reviveu. Não para aquele cujo corpo a terra não foi capaz de reter. Nunca, irmãos. Ele está falando de outro Jesus, não do Filho de Deus. Não e não. Não é assim. Irmãos, vocês se lembram de quantos outros registros nós encontramos no Novo Testamento em que Jesus reafirma essa verdade? Alguém lembra da história do jovem rico? Quem lembra dessa história? Um certo homem, um jovem rico, devia falar inglês, francês, ele devia ser fluente em todas as línguas, ele devia já ter viajado o mundo todo, ele devia ter ações nas principais bolsas de negócio do mundo. Era um jovem assim daquele que todo pastor queria ter na igreja. Bonito, rico, inteligente, culto, erudito, viajado. Imagina, Urubatã, chegando um jovem desse aqui na nossa igreja, na sua igreja. Pois bem, irmãos, esse jovem chega perto de Jesus. E olha só, como não bastasse esse perfil, ele chega diante de Jesus e faz a pergunta que todos nós que somos filhos de Deus queremos ouvir de outra pessoa. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Imagina, ele quer seguir Jesus. Bom mestre, ele se ajoelha. Você encontra essa história lá no livro de Marcos, capítulo 10, 17 a 22. Leia quando você chegar em casa. Mestre, ele está interessado na salvação. Ele quer ser salvo. E aí Jesus começa a dialogar com ele. E ele diz: não, eu cumpro todos os mandamentos. Aí se você reparar no versículo 21, tem um registro que me assusta. É assustador o versículo 21, porque diz que Jesus fita os olhos naquele jovem e o ama. O que é isso? Toda vez que eu leio esse texto, irmãos, eu releio esse texto. Meu Deus, que coisa terrível. Jesus olha para aquele jovem, Jesus o ama. Há uma empatia natural. Jesus tinha empatia por todas as pessoas, mas parece que aquele ali Jesus olha e o ama. Está lá na sua Bíblia também está escrito isso. Aí Jesus diz assim: mas te falta uma coisa. O que era que faltava, irmãos? O ídolo. Jesus viu claramente um ídolo no coração dele.
Jesus viu um amor que o fascinava, que o seduzia, que o embriagava e o impedia de ver a excelência do reino de Deus, a superioridade daquele diante de quem ele estava falando, irmãos. E aí, se você olhar no final do capítulo, no final desse texto, Jesus diz: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem, agora pode vir, depois que se desfizer daquilo que é o ídolo para ele, as riquezas. Vai, vem e segue-me. O que aconteceu com aquele jovem Eliene? Ele se retira tristemente, não para ir fazer o que Jesus lhe ordenou, mas ele se retira, irmãos, porque o coração dele já tinha um Deus fincado e ele não queria abrir mão daquele Deus. Jesus o vê, e eu fico pensando: meu Deus, Jesus o viu saindo, Jesus não faz nada. Irmão, se fosse na minha igreja: não, vem cá, peraí, vamos conversar direito, você não entendeu, faz assim, ó, você vai se desfazendo aos poucos. Primeiro você vende o seu estaleiro, depois você vende aquela indústria, aos poucos. É assustador, irmãos, essa história. Jesus o vê sair, Jesus não transige, Jesus não negocia, Jesus não facilita nada para ele. Jesus não faz concessões. Jesus não desce o padrão para que... Os irmãos lembram da feira, no fim da feira? Outro dia eu fui na Ceasa, um pé de vinagre, moço, R$1. Ele: não, leva logo os 4. Eu: não, era no final da feira, né? Ele queria se ver livre. Irmãos, o reino de Deus não é assim. Deus não baixa o padrão. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Ou Jesus é Rei e Senhor das nossas vidas, meus irmãos, ou nunca teremos entrada no reino de Deus. Porque o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu. Foi e cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. E aí eu fico pensando que aquele homem, aquele jovem rico, tão cheio de boas intenções, tão interessado na vida eterna, mas com um Deus entronizado no seu coração. Um Deus que se chamava riquezas. O seu pode ser outro, irmão. Pode ser sua família. E aí eu vou ter que me separar da minha família? Não, irmão, só rende o teu coração, te arrepende. Seu Deus pode ser seus estudos. Seu Deus pode ser suas amizades. Seu Deus pode ser um Deus deste século que tem se assenhoreado da mente e do coração, que se chama entretenimento. Quanto tempo, meu irmão, você gasta nas redes sociais, você gasta na internet? Quanto tempo você devota a Deus? Quanto tempo você dedica diariamente para se dedicar, para buscar, para chorar diante de Deus os seus pecados? Eu fico imaginando, irmãos, que aquele homem, ele saiu com um crachazinho, carregando no seu peito um crachazinho. E nesse crachazinho estava escrito, sabe o quê? Não serve para o reino de Deus. Isso é assustador, irmão. E quem escreveu aquele crachazinho nele foi nada mais, nada menos do que o dono do reino. Não serve para o meu reino. Você está dizendo: Silvia, você está exagerando. Então leia na sua Bíblia, Lucas capítulo 9, verso 62. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Aquele que não renuncia tudo quanto tem. Lucas 14, 33 está dito exatamente assim. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você já percebeu o peso dessas palavras, irmãos? Jesus está dizendo: não serve, você não serve. É isso mesmo, irmão. Jesus está dizendo: José, João, Raimundo, você não pode entrar no meu reino. Silvia, você não pode.
Se no seu coração, se o seu coração já tem dono, se o seu coração já tem um Deus, você não precisa de mim. O reino de Deus é para aqueles que desesperadamente entendem que precisam dele, que não podem viver sem ele, que é capaz de abrir mão de qualquer coisa para viver a excelência desse reino. Queridos, quantos de nós estamos aqui nessa noite carregando um crachá igualzinho? Quantos de nós estamos com um crachazinho invisível no peito? Não serve para o reino de Deus enquanto não se arrepender. Eu não estou perguntando, irmão, se você é dizimista. Você pode até pregar como eu estou pregando aqui e está com um crachazinho. Você pode ser professor da EBD, você pode ser líder de jovens, você pode estar discipulando 10 pessoas. Mas se o senhorio de Jesus não se estabeleceu na sua vida, se Jesus não é o nosso único Senhor, o seu único Senhor, você anda com um crachazinho, escrito pelo próprio Jesus, dizendo: não serve para entrar no meu reino, enquanto não se arrepender. E esse enquanto aí, irmãos, nos sugere tempo. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem maligno em seus caminhos, se arrependa e volte-se para o Senhor. Querido, eu estou concluindo, mas eu gostaria de convidar você que está aqui nessa noite a considerar: primeiro, você é discípulo de Jesus, que tem sede de Jesus, que busca Jesus, que busca ouvir, que não se aquieta, que não dá sono aos olhos, enquanto não discerne, enquanto não compreende aquilo que o Senhor está falando. Ou você é multidão. Só se lembre de uma coisa: multidão não entra no reino, porque o caminho é estreito, é um por um. Multidão só entra em caminho largo. Jesus não tem compromisso, Jesus não sabe o nome da multidão. E esse não sabe, eu me refiro a conhecimento relacional, porque é claro que Jesus sabe o nome de todos. Porque naquele dia, Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, Jesus disse que muitos, não são poucos, irmãos, muitos naquele dia me dirão: Senhor, no teu nome, no teu nome, no teu nome nós fizemos. E Jesus vai dizer o quê? Eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Quem são vocês? Nunca os vi. E Jesus não está falando aí do seu poder onisciente de conhecer todas as pessoas. Ele está falando de um conhecimento de relacionamento. Lembra de João capítulo 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me conhecem. Eu as conheço. Relacionamento, irmãos, é para discípulo. Eu quero convidar você, se você se identifica como multidão aqui nessa noite, irmão, se arrependa, volte para o Senhor, peça de Deus: Senhor, gera. Romanos vai dizer, eu acho que é nos primeiros capítulos, ele diz que a bondade de Deus gera arrependimento. Invoque a bondade do Senhor. Senhor, eu não sinto vontade de abandonar, eu identifico que é isso aqui, mas eu não... No meu coração não há disposição para abandonar. Eu duvido, irmão, que se você for sincero diante de Deus e pedir: Senhor, gera o querer em mim, porque é Ele que gera o querer, lembram? E o Filipenses, tanto o querer como o realizar vem dele. Arrependimento, irmãos. Precisamos de arrependimento para entrar no reino, para viver no reino. Significa mudança radical na vida, envolve a integralidade da existência, a vida toda, a mente toda, afeta os sentimentos, afeta os valores, as perspectivas, os sonhos, os desejos, os sentimentos, os afetos. Todo ser, irmão, todo ser é envolvido, é tomado pelos conteúdos do reino de Deus. Todo ser é afetado, afeta toda a vida. Seguir Jesus, portanto, implica rupturas, desconstruções de padrões de comportamento e desapego dos antigos amores. Irmãos, eu concluo perguntando: quantos de nós
estamos tentando servir a dois senhores. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma usina de fazer ídolos, facilmente. Às vezes eu me pego, o quê? Isso está aqui. Meu Deus, como é que isso chegou? Eu me pego me deixando fascinar por coisas que não têm absolutamente nada a ver com as coisas do alto, com as riquezas de Jesus, com a excelência de Jesus. Que isso? Como é que isso chegou aqui? Somos assim, irmãos, contaminados, caídos. Nossos desejos por Jesus são tão fracos. Nossa devoção por Jesus é tão contaminada. Por isso que nós precisamos diariamente, irmãos, de estarmos nos submetendo à instrução dessa verdade, para que a verdade de Deus dissipe as trevas do nosso coração, para que as mentiras que estão no nosso coração sejam confrontadas com a verdade de Jesus, e para que os falsos amores sejam destronados da nossa vida. Curve sua cabeça, irmão, se você achar que deve fazer isso. Põe o seu coração diante de Deus. Vende tudo o que tem. O que é que tem aí ainda, irmão? No seu coração. O que é que está impedindo você de se lançar nos braços de Jesus, de você seguir Jesus com decisão, com firmeza, com resolução, de você se desfazer? O que é? Apresenta isso ao Senhor, irmão. Pede graça. O nosso Deus é Deus de graça. O reino de Deus é um reino de graça. Senhor, seja gracioso comigo. Qual é o embaraço dos pés, irmãos, que impede que você desfrute do Senhor, se alimente da mesa do Senhor? O salmista diz: na tua presença há delícias abundantes. Quantos de nós, irmãos, estamos morrendo de fome? A alma está pálida, o corpo está abatido, o espírito está abatido, raquítico, porque não se alimenta de Deus, não tem prazer em Deus. A oração é um peso, é um fardo. Ler a Bíblia é tão cansativo. Perdeu, irmão, perdeu a alegria de estar no reino. Volte para o Senhor, ore ao Senhor. Senhor, me faz voltar para o primeiro amor. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu contemple a tua glória. Ore ao Senhor, irmão, em nome de Jesus. Se arrependa. Voltemos ao Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para percebermos a riqueza de Jesus, a riqueza da sua obra e a riqueza das suas promessas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos que toda mentira, que todo fascínio, que toda sedução, Pai, que o mundo, que a nossa própria carne, que os nossos amores falsos, Deus, que concorrem com o Senhor, que o Senhor nos conceda a graça para nominarmos em confissão a Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza a confessar o nome de cada ídolo que identifiquemos no nosso coração para o Senhor, pedindo arrependimento, pedindo cura, pedindo libertação. Liberta, Senhor, liberta aqueles que estão encarcerados, aqueles cujo coração está preso por amores falsos. Rogamos que a graça do Senhor, que o reino do Senhor se estabeleça mesmo, e que possamos experimentar de Ti todas as virtudes do Teu reino, possa ser experimentada por nós. Eu rogo que o Senhor levante nessa igreja crianças, adolescentes, jovens e adultos que verdadeiramente, desesperadamente amem o reino do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, concede aos Teus filhos, ó Deus, concede desespero àqueles que estão tão confortavelmente acariciando os seus pecados, e concede conforto àqueles que se arrependem e confessam a Ti. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, o soberano desse rei que já chegou e que em breve se consumará. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e em fé agradecemos. Amém.
Amém.